E aí galera, com o retorno dessa personagem, seria bem interessante da gente ver como foi um dos momentos mais marcantes da sua história. O capítulo 241 de Fabulosos X-Men começa com a Madeline conversando com um demônio e questionando o porquê de ter sido levada até aquele lugar. Quando de repente Senhor Sinistro apareceu dizendo que poderia chamá-lo de pai. Ela não acreditou e lançou uma rajada de energia na direção do vilão. Por isso, aquele demônio fez a observação de que quanto mais usava o poder, mais poderosa ficava. E ao que parece, ela era fortalecida pelas energias negativas das batalhas. Por um breve momento, parecia que o duelo entre os dois tinha começado, mas, na verdade, ele aprendeu dizendo que não seria derrotado no seu próprio santuário, apesar de não segurar por muito tempo. Também disse que não adiantava chamar pelo seu aliado, porque aparentemente tinha fugido, mas ficou escondido observando tudo. Sinistro disse que Madeline é rebelde e que parece querer aprender tudo sozinha, como se não gostasse de ajuda, e nesse meio tempo pediu para que ela falasse do passado, até que foi revelado que na verdade tudo o que lembrava da infância eram memórias da garota Marvel. Quando o vilão ficou sabendo da Jean, queria como sua aliada, mas com Charles por perto, tudo caminhou para o que conhecemos hoje. Porém, Sinistro não parou por aí e quis sua própria versão. No seu ponto de vista, ela foi o primeiro grande sucesso do Charles, enquanto Madeline o dele. Até que um dia Mad despertou como se tivesse acabado de se conectar com a Fênix. Foi justamente no momento que a entidade se sacrificou, o que o fez questionar se a clone e a original estavam mentalmente conectadas, afirmando que o clone possui o mesmo potencial genético que a original e provavelmente a mesma ligação com a entidade. Outro ponto é que se ela tivesse um filho com o Ciclope, provavelmente essa criança seria muito poderosa, e foi aí que começou a entender que foi usada, mas que com o retorno da verdadeira, parte do plano foi por água abaixo. Uma telepata como a Jean ia entender tudo na mesma hora. Por isso, Sinistro organizou o ataque para matar sua criação. Depois dessa explicação vimos os heróis entrando em batalha. Mas é no capítulo 38 de X-Factor que as coisas ficam mais intensas. Com Jean sendo feita de refém, o quadrinho começa dizendo que a perda de identidade da Mad fez dela uma presa fácil para os demônios, consequentemente se tornando a rainha dos duendes. Enlouquecida, queria usar o próprio filho para criar uma ponte entre a Terra e o Limbo. Com parte dos demônios derrotados pelos X-Men, pensaram que ela ia parar, mas na verdade ainda tinha uma pequena quantidade por ali e estavam com os bebês que seriam usados no sacrifício. Ciclope pediu para levá-lo e deixar os inocentes em paz, mas não teve acordo, porque a intenção era matar todos. Inclusive, foi aí que revelaram que durante a luta do Ciclope com a Tempestade, Madeline usou os poderes inconscientemente para atrapalhar o Scott e facilitar a vitória da Ororo, que no quadrinho em questão tentou atacar a vilã, mas os ataques eram todos refletidos. Depois, Mad tentou corromper ainda mais o Arcanjo, que já sofria da influência do Apocalipse. Enquanto aquela luta acontecia sob influência do mal, Arcanjo encontrou forças para libertar a garota Marvel, que por sua vez tentou salvar o Nathan, mas a Madeline disse que não ia deixar porque o filho é dela. Quando mais heróis se aproximaram, reforçou que é mais poderosa do que eles imaginam e criou uma bolha telecinética mantendo ela e a Jean ali dentro, para que os outros não interferissem. Enquanto lutavam, falou sobre ser um clone que teve crescimento acelerado e memórias falsas, que Ciclope podia sentir que não eram a mesma mulher, e ela odiava isso. Para Jean, era como se estivessem brincando com sua vida, porque já tinha sido colocada em um casulo e a entidade tomou seu lugar. Madeline despertou no momento que Jean supostamente morreu naquele sacrifício. Na verdade, foi a entidade dando uma pequena porção das lembranças que constituem a identidade dela. Nesse momento, a heroína podia sentir uma pequena fração da força, assim como sentiu no dia que tentava salvar seus amigos.
Ali, a Phoenix tomou seu lugar, só que depois das tragédias, ficou com um sentimento de culpa e tentou deixar aquelas memórias com a Jean. Mas ela recusou e o que aconteceu foi a Maddie aceitando. Por isso, quando despertou, já parecia uma hospedeira. Então a Jean disse que sentia muito, se soubesse que essas coisas aconteceriam, teria aceitado. Nesse ponto, Madeline não se importava mais e continuou dizendo que Sinistro também a fez pensar que foi a única sobrevivente de um acidente aéreo, que foi programada para conhecer o Scott e ter um filho, mas com o tempo podia sentir seu amado se distanciando. Ela não sabia que Ciclope tinha tentado voltar pelo filho e que não haviam mais evidências dele e nem da mãe, o que foi obra do Sinistro. No fim das contas, a carga que ela tinha que entregar era seu próprio filho. Foi quando os X-Men a encontraram e ofereceram ajuda. As duas pareciam mais calmas e um elo mental foi criado entre elas. O assunto seguiu adiante, com a Maddie dizendo que, pensando que estavam todos contra ela, assumiu os computadores e começou a manipular as informações para que os X-Men e X-Factor não se entendessem e começassem a se destruir. Como a vilã mudava de humor muito fácil, a garota Marvel tentou dialogar dizendo que esteve na mente dela, que viu que tinha uma vida, que não precisava jogar tudo fora e que já teve sua vingança. Ainda assim, Madeline não quis aceitar e, já conectada com as trevas, ia destruir todos, incluindo o Senhor Sinistro. Abrindo um portal, a Terra seria destruída em fogo. Depois lançou uma poderosa explosão de energia que não foi suficiente, porque depois de destruir a bolha telecinética, os heróis trabalharam juntos para se defender. Então ia aproveitar aquela ligação mental com a Jean para se matar e levá-la junto. Quando as duas estavam morrendo, aquele fragmento da entidade reapareceu dizendo que poderia devolver a vida da verdadeira. Então a heroína aceitou a dádiva de bom grado, porque a entidade já era parte dela, e as duas são uma coisa só, palavras da própria garota Marvel. Esse capítulo terminou com a ruiva abraçando o Ciclope e o filho. Ele parecia arrependido por ter mentido para Madeline, já que se casou com ela só porque parecia com a mulher que ele ama. Mas até a entidade foi iludida pela Rainha dos Duendes. No fundo, a Maddie já sabia e queria a verdade. Pela ligação mental que teve com a Jean, também mostrou onde era a localização do Sinistro. Chegaram à conclusão de que ela foi só mais uma vítima. Naquele momento, o vilão tinha causado grandes tragédias e estava na hora de encontrá-lo para pagar pelas almas que corrompeu e as vidas que destruiu. Mas e aí, galera, curtiram o vídeo? Se sim, não esqueçam de deixar aquele like, se inscrever e ativar o sino das notificações para não perder os próximos. Podem deixar suas sugestões porque estou sempre de olho, e assim fica mais fácil saber o tipo de conteúdo que querem por aqui. E para quem quiser me seguir nas redes sociais, é só pesquisar pelo @dinostalgico, uso o mesmo endereço em todas elas, então é bem fácil me encontrar. Até o próximo!